A Venezuela está virando o Brasil. E, detalhe, ela pode condenar cada um deles a pelo menos 15 anos de prisão. A Venezuela ainda está atrás do Brasil, hein? Aqui estamos em 17, aqui estamos em 17. A Venezuela está virando o Brasil, cuidado. Ó, os United States, o tio Sam, ele resolveu subir o tom contra o Nicolás Maduro e ontem, quarta-feira, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, que é o John Kirby, eu achei que era o Capitão Kirk, não, John Kirby disse que a paciência com o ditador venezuelano está acabando. Eu nem sabia que eles jogavam paciência no Windows. Vamos abrir aspas aqui para o Capitão Kirk. Quero assinalar que nossa paciência e que a paciência da comunidade internacional está se esgotando. Está se esgotando à espera de um milagre, não, à espera de que as autoridades eleitorais venezuelanas digam a verdade e publiquem todos os dados detalhados destas eleições para que todo mundo possa ver os resultados. Fecho aspas. E o subsecretário de Estado norte-americano também, isso aí eu já tinha informado do Brian Nichols, que tinha reconhecido que foi o Edmundo Gonzalez o mais votado. E aí, os Estados Unidos vão tomar alguma atitude? Eles vão parar de comprar da Venezuela? O que eles estão esperando? Pois é, o que eles estão esperando para anunciar, por exemplo, sanções econômicas. É o máximo que eles podem fazer, Pavinato. O que me preocupa é que a posse do próximo governo, seja ele qual for na Venezuela, é apenas no dia 10 de janeiro de 2025. Ou seja, ainda teremos 5 meses de muita polêmica, banho de sangue, certamente, suor, lágrimas e recessão econômica. É isso que aguarda a Venezuela nos próximos 5 meses. Ou que algo inesperado aconteça nesse meio tempo. Por isso que o Maduro não tem pressa nenhuma. Ele ganha tempo, obviamente, para fraudar todas as atas eleitorais. Em algum momento ele vai divulgá-las e elas certamente estarão fraudadas. Ou seja, a comunidade internacional jamais poderá reconhecer uma eleição que não foi feita dentro de um ambiente democrático. Luiz, só uma coisa, ele não precisa nem fraudar todas. Olha que fato curiosíssimo. O que ele está alegando? A briga que ele está tendo com o Elon Musk, por exemplo, ele está dizendo que foi o Elon Musk que interferiu tudo. E ele está alegando que houve uma invasão hacker no sistema deles, razão pela qual eles tiveram que interromper a divulgação por um período e eles acabaram perdendo outro. O que ele vai alegar? Bom, já que o senhor chegou no Elon Musk, vamos falar do Elon Musk, então o senhor continua, porque de fato esquentou o clima entre o Maduro e o Elon Musk. Pintou um clima quente. O venezuelano, ele acusou o bilionário de orquestrar ataques cibernéticos, adoro essa palavra cibernéticos contra o Conselho Eleitoral da Venezuela. Diante disso, o dono do X falou que o Maduro é burro. A troca de farpas continuou quando o ditador chamou Elon Musk para briga. Nossa Senhora! Imagina, vem, né, pugilista! Vai, pugilista! Ele vai chamar de que país que era pugilista? Ele vai pôr a pugilista da Argélia para lutar com Elon Musk. Né? Na postagem na rede social, o empresário disse que aceita a briga. É esta a notícia que o professor Marcelo entrou. Cai com uma luva, né? É uma coisa bem madura o diálogo do Maduro. Mas veja, eu não queria nem antecipar a pauta, apenas para ver como está dentro da lógica e da estratégia deles. Qual é a lógica? Ele simplesmente vai alegar que ele não tem como apresentar a ata de todas as urnas exatamente por causa da invasão hacker. Então ele vai ter que trabalhar exclusivamente com as atas que são disponíveis. Isso já está previsto. Que é presidente de Honduras, que falou que ficou na embaixada brasileira, que falou que a CIA estava com raios... É o Manuel Zelaya. Estava com raios cibernéticos, tal, eu não lembro, mas está mesmo mais ou menos essa palhaçada aí. Olha, vai ficar pior. No caso de Honduras, quando teve aquilo lá, foi Zelaya. Manuel Zelaya. Ele tentou dar um golpe no país pela seguinte razão. O que foi que o Zelaya fez?
Ele queria burlar a Constituição e desrespeitando os prazos eleitorais, ele queria colocar ali uma consulta popular para alterar a Constituição e permitir a sua reeleição, que em Honduras isso é proibido, era proibido pelo menos até aquele momento. Aí o que aconteceu? Ele chamou as Forças Armadas para colocar urnas para fazer o referendo. Naquele momento que foram colocadas, as Forças Armadas negaram. Aí o que ele fez? Pediu, destituiu o comandante das Forças Armadas, chegou para o comandante do Exército e disse, você vai colocar. Ele consultou o Legislativo, o Judiciário e a Procuradoria da República, o Ministério Público. Os três falaram que não era possível. Aí o que foi que ele fez? Destituiu o comandante do Exército, pegou para o outro comandante. Aí os caras simplesmente perguntaram no Legislativo o que estava acontecendo. O Zelaya estava tentando dar um golpe de Estado. Eles prenderam o Zelaya e durante a madrugada mandaram o Zelaya de pijama para fora do país. Aí o Brasil ficou indignado, esquecendo que o Zelaya tinha recebido alguns milhões de dólares do Hugo Chávez. Ele sai e volta clandestinamente e se instala na Embaixada Brasileira e ficou por quase 10 meses ali. Aquilo ali foi uma esculhambação que fez com que o Brasil fosse denunciado na Corte Internacional de Justiça. Por quê? Porque o Brasil autorizou que o Zelaya fizesse discursos políticos da sacada da Embaixada Brasileira. O Brasil permitiu isso? Ele fez discursos políticos para o povo. Porque eu achei que isso era causa de inelegibilidade no Brasil. Sim, mas ali quem era? O presidente Lula, era o presidente da República, amiguinho do Hugo Chávez, que foi quem fez toda a estratégia para o Zelaya lá. Explicado. E o cara que chegou atrasado para conversar... todo mundo da mesma Zelaya. O cara que chegou atrasado para conversar com o Zelaya foi nada mais nada menos que o Celso Amorim. E não sabia o que estava acontecendo. Agora, o que você está vendo nesse momento, só para voltar, eu já encerro esse... O que você está vendo nesse momento é que eles não vão precisar. Como o Arthur falou, é dia 10 de janeiro que vai ser a posse. Não apenas eles têm... Ganhar tempo é o essencial para eles. Não apenas eles têm tempo para fazer as fraudes, como também buscar as justificativas. E vai vir o mesmo argumento. Quem é o Elon Musk? O Elon Musk é um braço armado do Império. Quem é o Império? São os Estados Unidos que estão perdendo a paciência. Por que Império? Porque eles defendem a tese do Lenin, do início do século XX, de que o imperialismo é a etapa superior do capitalismo. Quando o capitalismo se torna monopolista, os bancos tomam a conta, a partir daí eles não têm condição de estar ganhando mercados. Eles têm que utilizar a força imperial e se sobrepor às outras sociedades, inclusive militarmente ou tecnologicamente. Isso já estava no início do século XX. É a ideia deles. O império são os Estados Unidos, o Elon Musk é o seu braço armado, que fez um ataque hacker e está impedindo de fazer a contagem adequada e que daria uma auditagem correta. Vai se preservar no poder e vai continuar essa esculhambação, além do massacre do povo venezuelano. É o que já está desenhado. Tá vendo só? Se tivesse só o pendrive na urna, o pendrive, né? Esse negócio... Tira o pendrive, põe o pendrive, tira o pendrive, né? Não teria problema. Essa fala do primeiro ponto é que o Maduro, né, e os ditadores, eles usam aquela lógica, né? A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Balinha, né? Uma balinha. A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser, né? Porque pro cara dizer que o Elon Musk fez um ataque cibernético contra as minhas urnas, a culpa é minha e eu coloco em quem ela quiser. Essa fala dele é contraditória com aquela que nós ouvimos semana passada, um pouco antes das eleições, quando ele acusou o Brasil de não ter um sistema político, né? Um sistema eleitoral que fosse possível auditar, quando ele diz que as urnas dele são muito seguras e que, né, não tem como, portanto, invadir e tal, e que sai lá o tal comprovantezinho e tem as atas e tal. Então, quer dizer, é contraditório com o que ele disse a semana passada. E ele já quer falar que não, que agora foi um ataque. Ele deve ter assistido Flash Gordon no final de semana. Flash! Sabe aqueles filmes ciber dos anos 80? Isso, que Ciborga. Tem todo mundo de cinza, né? Pintado de cinza. Desse tamanho, assim, que acabou com os anos 80. Agora, não existe nenhum tipo de novidade, né? Mais uma vez, a gente relembra que o TSE proibiu de dizer que existia uma amizade do Lula e o Maduro. É evidente que o processo eleitoral foi forjado, é evidente que lá é uma ditadura e é vergonhoso. Peraí, você tá falando do gato ou do quê? E é vergonhoso para o Brasil se colocar ao lado de ditadores como Maduro. É uma vergonha, mas infelizmente não é uma novidade vindo do Lula. Isto é uma vergonha, como boa. Dizia Boris Casoy. Vou falar, né, dessa vergonha, cabe aqui acrescentar que a ditadura do ditador Maduro
já prendeu mais de 1.000 manifestantes desde segunda-feira, ou seja, perde para o Brasil, hein? O Brasil está na frente. A Venezuela está virando o Brasil. E, detalhe, ela pode condenar cada um deles a pelo menos 15 anos de prisão. A Venezuela ainda está atrás do Brasil, hein? Aqui estamos em 17, aqui estamos em 17. A Venezuela está virando o Brasil, cuidado.